Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, você jovem, criança da igreja, você meu amigo, ouvinte da palavra de Deus. Vamos meditar em mais uma porção desta palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 a 8, que fala das reformas religiosas do rei Asa. Diz assim a palavra do Senhor: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. No verso 3 vai dizer: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles se voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de bênçãos ou de angústias. Mas, diz o verso 7, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa esta palavra e a profecia do profeta filho de Obede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. E removeu e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? Vamos orar? Até o verso de número 8 que nós acabamos de ler. Pai eterno, Pai amado, mais uma vez vamos meditar na Tua palavra. Que ela venha, ó Deus, falar ao coração de cada um que ouvir esta palavra, Pai, e eu, humildemente, me coloco como instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que Tu queres ao coração da Tua igreja. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, a ocasião aqui em que Asa promove essa reforma, e Asa, que no começo do seu reinado, diz o capítulo 14, que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Quando você lê o livro, de Reis e de Crônicas, você vai ver, momentos em que o rei buscava a Deus, e aí levava o povo a buscar a Deus, e tinha momentos que morria o rei e o sucessor dele não buscava a Deus. Levava o povo a se desviar dos caminhos do Senhor, a adorar ídolos e fazer coisas que Deus não se agrada. E aqui, meu querido, um pouquinho antes do versículo 9, no capítulo 14, vai mostrar que Asa vence Zerá, o etíope, numa batalha. Foi um momento de vitória onde os etíopes haviam sido derrotados e o povo de Judá ganharam muitos despojos, recompensas pela batalha vencida, sobre a guerra, os bens adquiridos. E aí foi nesse momento que eles necessitaram ouvir a voz de Deus, E aí veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obede, e esse falou a rei Asa: ouvi-me, O Senhor vai estar convosco, e esse texto fala para nós também hoje, que o Senhor vai estar com você, meu querido irmão, amigo, se o buscardes. Se você buscar, o Senhor vai estar com você. Você crê nisso? Mas se você o deixar, ele vai te deixar também. A palavra de Deus está dizendo: se você buscar, você vai achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então o povo, Deus despertou o povo para estar buscando ao Senhor. Para estar buscando ao Senhor. Neemias, lá no seu capítulo 7, no verso 10, vai dizer que quando eles estavam fazendo a reforma também, da cidade, do templo, e ali Neemias acha o livro da lei e lê esse livro da lei perante todo o povo, no capítulo 7,
diz ali que ele dispôs no seu coração buscar a lei do Senhor e a cumprir. Buscar a lei do Senhor e a cumprir. Você tem buscado, procurado buscar na lei do Senhor e cumprir os seus mandamentos, que é a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse? No capítulo 28 aqui de 1 Crônicas, no verso 9, vai dizer assim: agora, pois, perante todo Israel e a congregação do Senhor e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos. Guardai todos os mandamentos e empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra como herança. E aí, no verso 9 vai dizer: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teus pais e serve-o de todo o coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor, diz a palavra de Deus, esquadrinha os corações e penetra os desígnios do pensamento. Novamente dizendo aqui, se o buscardes, ele deixará achar por ti. E se o deixardes, ele te rejeitará para sempre. Então temos buscado ao Senhor, e aí o rei Asa, coloca isso no coração de buscar ao Senhor, de conclamar a nação a buscar ao Senhor. Para isso ele precisava fazer uma reforma. E vez por outra na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que fazer uma reforma. Quem sabe você está mexendo com reforma de casa. Vez por outra precisa de uma reforma na sua casa, mas também na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós precisamos fazer uma reforma. Ver onde nós temos errado, o que eu posso melhorar, no nosso jeito de falar, quem sabe, se nós temos sido bênção na vida das pessoas com a nossa fala ou não, no nosso modo de agir e de pensar. Muitas vezes nós cantamos, reina em mim com o teu poder, reina em mim no meu pensar, no meu falar, mas Deus tem reinado. E você tem pedido vez por outra: Senhor, eu preciso reformar isso aqui no meu pensamento, no meu modo de agir. A nossa vida com Deus também precisa de reforma. E por que eu estou falando de reforma? E esse texto fala de reforma. Para nós protestantes, evangélicos, cristãos, nós comemoramos no dia de ontem, dia 31, a reforma protestante. Quando Martinho Lutero faz uma reforma no meio protestante, lá em 31 de outubro de 1517. Nós não comemoramos Dia das Bruxas. Para nós evangélicos isso aí não tem significado nenhum, nem base bíblica para isso. Para nós comemoramos a reforma protestante. São 509 anos que aconteceu essa reforma, e um dos legados dessa reforma é que a igreja precisa estar sempre se reformando. E aqui, com o rei Asa, nós vamos aprender a estar nos reformando também. E ele começou ali a conclamar o povo a buscar ao Senhor, E ele cobrou ânimo para buscar ao Senhor. E na sua angústia buscaram, diz o verso 4. Na angústia voltaram ao Senhor e o buscaram, e foi por eles achado. Então, no momento de angústia, quando você busca Deus, você vai achar a Deus. Você vai encontrar Deus. Mas não deixe para buscar a Deus só no momento de angústia, não. Só quando as coisas estão ruins, não. Continue buscando com frequência. E na hora da angústia, você vai estar fortalecido, meu amigo, meu irmão, para poder vencer as dificuldades. No contexto aqui, o rei Asa promoveu o quê? Reforma espiritual, uma reforma na liturgia, uma reforma na ética, uma reforma na estética do templo. Foram essas reformas. E na nossa vida, precisamos fazer reformas também. No verso 5, vai mostrar aqui, prosseguindo o texto, que não havia paz, havia muitas perturbações. Seu coração está em paz nesse momento? Sua família está em paz nesse momento? Você tem a paz de Cristo? Que é uma paz que mesmo em meio às tormentas, tribulações, você fica tranquilo sabendo que o Senhor está convosco, está contigo. Não havia paz, diz o texto. Estavam em muitas perturbações, mas mesmo assim, diz o texto aqui, Deus fala para o rei Asa no verso de número 7.
Sede fortes, olha só, não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, se você buscar o Senhor e se você ser forte, ficar forte na presença do Senhor, você receberá a recompensa lá dos altos céus, do nosso Deus, do Pai eterno. E aí, Asa, ouvindo esta palavra, diz o verso de número 8, cobrou ânimo. E aí, Asa se animou e procurou levar o povo de Israel a se animar e lançou fora tudo aquilo que era abominação, tudo aquilo que não agradava a Deus. A gente aprende também mais uma lição aqui. Tirou fora tudo aquilo que impedia o culto divino. E que abominações eu e você temos que tirar da nossa vida que tem impedido o nosso culto a Deus, a nossa adoração, que tem impedido a sua oração de chegar até o trono da graça de Deus. Que abominações, algo ruim, algo que Deus detesta completamente. Será que é a arrogância no coração, por exemplo, que tem impedido o nosso culto, Deus de ouvir a sua oração, de receber o seu culto? Provérbios capítulo 16, no versículo 5, vai dizer assim: abominável é o Senhor todo arrogante do coração. É certo que não ficará impune. Todo arrogante do coração é abominável. Eu preciso de tirar isso na minha vida? Ore a Deus, peça ajuda a Deus. No capítulo 6 de Provérbios, aqui falando de coisas que o Senhor abomina e detesta, a última coisa que ele fala aqui, 6 coisas o Senhor abomina, e a 7ª, a sua alma aborrece. Aí vai dizer assim: o que semeia, contenda entre irmãos. Isso também atrapalha a nossa adoração a Deus, o nosso culto de chegar até Deus. A mentira. A mentira, porque sabemos que o pai da mentira é o diabo. E se você vive numa vida de mentira e que essa mentira às vezes acaba sendo uma verdade enquanto ela não for desmentida, Deus não se agrada. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, diz a palavra de Deus. A mentira tem atrapalhado o seu culto a Deus. Tire isso da sua vida, meu querido. Novamente citando Provérbios 28, versículo de número 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você tem procurado ouvir, discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz do diabo? Se você desvia de ouvir a lei de Deus, a voz de Deus, até a sua oração será abominável. Outra coisa que impede também o homicídio, o furto, o matar, não somente matar literalmente com uma arma, com uma faca, mas matar verbalmente com palavras. As palavras, meu querido, dito na hora errada, machucam, magoam, trazem o quê? Intriga dentro da família. Então, cuidado com as palavras. O homem sanguinário também, a pessoa sanguinária, a pessoa fraudulenta, isso tudo impede Deus de agir, impede, são abominações que não agradam ao Senhor nosso Deus. O salmista vai lembrar aqui: tu destrói os que proferem mentiras. Olha só, o Salmo 5, verso 6, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Deus abomina essas pessoas. Então, peça a direção, peça a ajuda de Deus. Prostituição também Deus abomina. São coisas, meu querido, que eu preciso lançar fora da minha vida. Se tem prejudicado a minha adoração, a minha intimidade com Deus, a minha busca com Deus. E outras coisas que poderíamos citar aqui: o homem perverso, o homem mau, o homem que é traiçoeiro. Isso não agrada a Deus. Isso impede, eu preciso lançar fora. É o meu círculo de amizade, quem sabe, os amigos, outras coisas que têm me impedido. Eu preciso diante disso, não só lançar fora estas coisas, mas fazer, como diz aqui o verso de número 8, Asa cobrou ânimo, lançou fora e renovou o altar, diz aqui, renovou o altar do Senhor. O que precisa ser renovado na nossa vida? Renovar o altar do Senhor. Há coisas na nossa vida espiritual que carece ser renovado. E o que carece ser renovado
na sua vida, porque o altar é lugar de morte, é lugar de morte. Nossa vida é colocada em sacrifício diante de Deus. Morremos para as nossas convicções, precisamos morrer para o nosso desejo, para as nossas vontades e viver debaixo da vontade de Deus. A nossa vontade, o nosso desejo, a nossa expectativa devem morrer. Altar é lugar de morte. No altar tem fim o velho homem. Os jovens aí não cantam muito, nova criatura sou, o velho homem já morreu. Então, se aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Então, no altar tem fim o velho homem. E no altar eu preciso o quê? Negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. O Senhor Jesus vai lembrar aí para os seus discípulos no capítulo 9, né? Negar a si mesmo em Lucas 9, verso 23, que eu preciso negar a esse Deus, a mim mesmo, pegar a cruz e seguir. Olha só o que diz 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É abandonar o nosso desejo natural para viver debaixo da direção de Deus, tomar a cruz e renunciar à ambição egoísta, renunciar ao egoísmo na nossa vida, o nariz empinado, quem sabe, outras coisas que não agradam a Deus, implicando numa morte de estilo de vida, mudar o meu estilo de vida. Ah, mas eu já sou da igreja, eu sou batizado já há muitos anos, ou eu me batizei recentemente, mas o que precisa ser renovado na sua vida? O seu altar pode estar em ruínas para que Deus possa agir. Quando Deus age lá através de Elias, por exemplo, contra os profetas de Baal, antes de Elias fazer a sua oração para que caísse fogo do céu, o que ele fez? Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, para que Deus pudesse agir com fogo do céu. E que área da sua vida precisa ser restaurada, precisa de reforma, precisa ser renovada? Deus tem primazia na sua vida? Você tem colocado Ele em primeiro lugar na sua vida, meu querido, minha querida? Como é que está a sua vida de oração com Deus? Sua vida de oração com Deus, sua vida de busca, naquele momento que você entra no seu quarto, você e Deus, e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir. Ou aquele momento de oração em família, que você reúne ali, né, os filhos, né, o marido, e busca a Deus em oração. Como é que está o seu compromisso dentro e fora da igreja, das quatro paredes? Seu compromisso, né, é só quando tem culto e o dia que não tem culto? E no seu dia a dia? No seu círculo de amizade, né, por onde você passa, meu querido, minha querida? Asa ouviu os profetas da sua época, sim, recuperou o ânimo, lançou fora aquilo que não agradava a Deus. Então nós precisamos, né, vez por outra, fazer isso, uma reforma na nossa vida, lançar fora aquilo que não agrada a Deus. E aí no verso 9 vai dizer, a gente não leu o verso 9, mas vai dizer que ele congregou todo Judá e Benjamim. E muitos, né, vendo que Deus era com o rei Asa. Ou seja, ele procurou ajuntar o povo de Israel e o povo de Judá. Temos procurado nos reunir ou temos procurado dividir o povo de Deus? O que o povo fez, né? Recobrou o ânimo. No verso de número 11 vai dizer o que aqui, ó? Naquele dia ofereceram sacrifício ao Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor. E no verso 12, entraram em aliança de buscar ao Senhor. O próprio povo. Vamos buscar a Deus. Vamos seguir o nosso líder, o nosso rei. Vamos buscar a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma. É o que diz aqui o verso de número 12. O povo dirigiu-se a Jerusalém, que era o centro divino apontado para todo Israel. E qual que é o centro hoje para a nossa vida? A palavra de Deus lembra lá em Mateus 18, verso 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Então quando a igreja se reúne, né, Deus está no nosso meio, né? E Deus tem sido o centro da nossa vida. Deus tem sido o centro das suas vontades, meu querido,
minha querida. Precisamos deixar o caminho livre para que Deus seja o centro também dos nossos dias. Assim como o povo aqui, né, de Benjamim, de Judá, resolveu buscar ao Senhor de todo o seu coração, resolveu colocar a Deus no centro das suas vontades para que Deus pudesse agir na vida deles. E novamente no verso 15 vai dizer que eles juraram em voz alta, verso 14, juraram em voz alta a buscar a Deus de todo o coração. A buscar a Deus de todo o coração. Então eles, né, prometeram isso diante de Deus e cumpriram durante o período do rei Asa. Ao longo da vida, meu irmão, com Cristo, chegamos no momento que sentimos necessidade de parar, de nos concentrar na renovação do nosso compromisso com Deus. É momento de, quem sabe, hoje que você está ouvindo essa palavra, fazer uma pausa. Como está o meu compromisso com Deus? Como está? Eu tenho buscado Ele em casa. E quando retornar os cultos, no caso aqui de Caconde e Barrânia, que em breve vai estar acontecendo, eu vou buscar também junto com os irmãos e irmãs. E você, que a sua igreja está aberta, está funcionando normalmente, você tem ido buscar a Deus? Você tem parado e analisado como é que está o seu compromisso com Deus? É só na hora do aperto? Ou é diário esse compromisso com Deus? O pecado nos distancia de Deus, da comunhão. Precisamos o quê? Pedir perdão a Deus e pedir força a Deus, meu querido, minha querida. No capítulo 29 de Deuteronômios, por exemplo, quando Moisés está terminando as suas falas e passando, né, o cajado para Josué, que iria conduzir o povo para entrar na Terra Prometida, ele relembra algumas coisas para com Deus e renova a aliança, o compromisso. A aliança durante a caminhada, lembrando ali da aliança de Deus com o povo durante a caminhada, com as tristezas que são natural da vida, não podem nos desanimar. Você tem uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, não deixe que as tristezas da vida te desanimem, te enfraqueçam. A nossa aliança com Deus, ela é eterna e ela foi escrita com sangue derramado na cruz do Calvário. Então no capítulo 29, Moisés faz 4 discursos renovando a aliança com Deus antes de morrer e antes de passar para Josué. Que ele faz ali, você pode ler com calma em casa, o capítulo 29 do livro de Deuteronômios. E aqui no versículo 12, né, quando fala que eles entraram em aliança com Deus, né? O profeta Asa, o rei Joiada, Ezequias e outros também fizeram isso nesse contexto aqui do livro de Crônicas. Então o que eu preciso renovar na minha vida? Qual aliança que eu preciso estar renovando? O que eu preciso tirar da minha vida que não agrada a Deus? O que eu preciso? Deus tem sido o centro na minha vida, na minha família, principalmente na minha vida em especial. Novamente, falando de renovação de aliança, o povo já estava na Terra Prometida com Josué, já tinha conquistado a cidade de Jericó, e no capítulo 8, novamente, Josué renovando a aliança do povo com Deus. Então edificou Josué um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebai. E no verso 34 vai dizer: depois leu as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo quanto nela estava escrito, o livro da lei. Palavra nenhuma de tudo que Moisés ordenara, Josué não lesse para toda a congregação, para mulheres e crianças, estrangeiros que estavam no meio deles. Renovar a aliança, é como eu disse aqui, vez por outra nós temos que parar e concentrar. Como é que está o nosso compromisso com Deus? Como é que está o nosso compromisso com Deus, meu querido, minha querida? Renovar o nosso coração em aliança com Jesus. Deus estar no centro. A palavra de Deus precisa estar no centro da nossa vida. A palavra de Deus precisa permanecer para sempre, né? Isaías vai dizer: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela tem permanecido no seu coração? Você tem procurado guardar? Tem procurado dar atenção aos mandamentos e às bênçãos que estão contidas na sua palavra? Precisamos nos consagrar espiritualmente. Vez por outra você canta um cântico antigo que diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, né?
de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Você tem entregado mesmo sua vida como oferta de amor e sacrifício, consagração espiritual, nos relacionar com Ele, ser submisso a Ele. É isso que Deus requer de mim e de você, nesta palavra, diante da atitude do rei Asa, meu querido. A atitude que o povo teve de buscar ao Senhor de todo o coração, de fazer esse juramento, de renovar a aliança, o compromisso. E eu e você somos chamados para isso também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus somos chamados para isso. Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e que possamos, ao olhar esse texto, que coisas podemos achar neste capítulo que acabamos de ler como espelho para que nós possamos seguir o exemplo. Que coisas nos parecem um aviso para eu endireitar a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha busca com Deus. Que coisas nos parecem um aviso. Deus usou o rei Asa para trazer o povo de volta à palavra de Deus, a buscar a Deus, a jogar fora aquilo que atrapalha a comunhão com Deus, a lançar fora, que possamos estar renovando o altar do Senhor, a nossa vida, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz e seguindo a Jesus, e que Ele nos ajude. E que possamos lembrar que no mês da reforma, que é o mês de outubro, para nós evangélicos, protestantes, precisamos não só no mês de outubro, mas sempre estar parando e vendo que área da minha vida eu preciso de uma reforma, principalmente espiritual. Que área da minha vida eu preciso? É na palavra de Deus? É a graça de Deus sobre a minha vida? É a fé? É Cristo? É somente a Deus dar glória, que são os 5 princípios da reforma protestante? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos perdoe naquilo que temos falhado. Vamos orar? Deus eterno, Deus amado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ti seja dada a honra e a glória por todos os séculos, ó Pai. E queremos, diante da Tua palavra, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que precisa ser renovado na nossa vida para a nossa comunhão contigo não ser atrapalhada. O que eu preciso jogar fora que atrapalha a minha intimidade com Deus? O que o jovem precisa, a criança ou adulto que está ouvindo esta palavra, precisa jogar fora para que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Que cada um possa olhar para dentro de si, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e querer mudar de atitude, de compromisso, ó Pai, contigo. Como o povo de Israel resolveu buscar mesmo de todo o coração. Que esse seja o nosso desejo, buscar ao Senhor cada vez mais de todo o nosso coração. Em nome de Jesus eu oro, abençoando cada família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique debaixo da bênção poderosa de Deus. Amém?